Cada uma das nossas células pode ser considerada como a nossa totalidade, ou a nossa verdade biológica, já que quase todas elas contêm a programação completa do nosso organismo, incluindo as possibilidades de doenças futuras, que é o caso do nosso DNA. O DNA é o manual de instruções para a construção de uma pessoa. E embora cada célula possua todas essas programações, cada uma delas utiliza apenas a parte correspondente à sua localização no organismo. Assim, os neurônios usam uma programação diferente da que usa a célula que compõe o fígado, por exemplo. Assim como os músculos cardíacos utilizam programação diferente das células dos rins e assim por diante. E essa diferenciação significa ativação ou não dos genes celulares em cada uma delas. Esse liga e desliga dos genes diferencia as células pelas suas funções e localizações, mas também determina o aparecimento ou não das doenças conhecidas como doenças genéticas. Por isso nós dizemos que nem toda doença genética se desenvolverá no indivíduo, porque para isso os genes correspondentes àquela característica precisam ser ativados. O estudo sobre as formas de ligar e desligar os genes foi chamado de epigenoma. Já foi inclusive publicado o primeiro atlas do epigenoma humano, abrangendo 111 tecidos do feto. A publicação foi na revista Nature, de fevereiro de 2015, pelo cientista Bing Rain, professor da Universidade da Califórnia em San Diego. Para se familiarizar com o estudo do epigenoma, um dos caminhos é a leitura dos artigos recentemente publicados pela Nature e que vem sendo publicado há bastante tempo. Um dos grupos originais é o grupo de Anshu, Kundage, Casey Romanowski e Madalena Skipper. Embora a ciência esteja muito longe de encontrar meios seguros de interferência no liga e desliga dos genes, estudos avançam em muitos centros de pesquisa, identificando quais os genes, ao serem desligados ou ligados, poderia eliminar, por exemplo, o autismo, poderia eliminar, por exemplo, o Alzheimer, o câncer, a asma, problemas cardíacos e tudo mais. No caso do autismo, estudos realizados por um grupo de cientistas da Universidade de São Paulo mostram que existe uma relação entre uma deficiência no gene TRPC6 e o funcionamento alterado de algumas redes neurais. Isso caracterizaria alguns tipos de transtorno do espectro autista. O mesmo grupo percebeu que a substância hiperfluorina, presente na conhecida erva de São João, pode recuperar o seu funcionamento normal. Outros genes foram identificados como associados ao transtorno do espectro autista, entre eles o FMR1, que é o causador da síndrome do X frágil. O grupo acredita poder identificar o sequenciamento de mais uns 600 genes causadores do autismo a partir desses estudos, O responsável por esse estudo na USP é a doutora Karina Grise Oliveira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O estudo das células, então, é da maior complexidade. São genes que podem ser ligados e desligados, genes que podem ser reparados e voltar à sua programação original, perda ou ganho de DNA nos cromossomos, de alguns cromossomos. Por exemplo, no autismo, a perda ou ganho nos cromossomos 15, 16 e 22 são os mais frequentes. Então tem muito estudo em relação a isso. Existe então um padrão epigenético original e correto. Fatores que ainda são estudados podem contribuir para a alteração desses padrões e com isso causar doenças. Que fatores são esses? O que mais tem sido descoberto são fatores ambientais, como a poluição, contaminação por agrotóxicos, o tabagismo e o consumo de drogas, os hábitos individuais negativos, como o sedentarismo, alimentação inadequada. E essa alteração está sendo associada ao câncer, ao Alzheimer e uma série de outras doenças humanas, incluindo aí o autismo infantil, como a gente viu. O conhecimento científico sobre as funções celulares está, então, muito aquém da realidade. A cada dia se encontra mais uma evidência de que cada célula encerra dentro de si mesma um verdadeiro mistério. A memória cerebral, como entendemos hoje, resulta da intercomunicação das nossas redes neurais. A forma dessas memórias se formarem
é entendida como a formatação dessas redes, inicialmente no hipocampo, que é a nossa memória de trabalho. E depois, como a gente vai ver até mais tarde, e consolidada nas redes localizadas nas várias áreas do córtex cerebral. Esse estudo é o que todos os neurocientistas conhecem hoje ou tentam conhecer muito bem. Mas a ciência biogenética e os laboratórios de neurociência computacional estão analisando a possibilidade de o próprio DNA ser um elemento armazenador de informações e, portanto, de memórias. E os DNAs estão em todas as nossas células, incluindo as do coração, é claro. O que esses pesquisadores desejam não é descobrir se existe memória armazenada nos DNAs das células, mas sim como utilizar a capacidade de armazenagem desses DNAs para guardar informações por milhares de anos. Para isso seriam criados DNAs sintéticos, o que atualmente ainda é inviável economicamente. É possível, mas inviável economicamente. A forma de gravar já se sabe. Basta acrescentar marcas em locais específicos do DNA sem mudar a sequência de seus componentes. São modificações epigenéticas no DNA. E essas modificações podem já estar sendo realizadas naturalmente, constituindo uma memória da linha familiar ou da própria espécie. Então nós não queremos, não estamos procurando na ciência utilizar o nosso DNA, mas ele pode estar sendo utilizado sim. O trabalho de Roger Tsien, da Universidade da Califórnia, em San Diego, aponta para a possibilidade dessa memória consolidada estar localizada na trama formada pela rede perineural, que é uma estrutura extracelular que envolve os neurônios do sistema nervoso central. Como essa rede serve para permitir ou não permitir sinapses, ela pode fazer isso seguindo uma espécie de código. O código DNA determina a formação dessa rede perineural. A rede forma essa memória consolidada. Essas alterações, que são códigos, podem estar presentes nos gametas, que são as células reprodutoras. Essas memórias, então, podem estar sendo transmitidas de geração em geração ao longo de toda a existência da humanidade, ou, no mínimo, da existência daquela família genética. Se cada grama do DNA pode armazenar de 700 a 1000 terabytes, segundo estudos que foram realizados em 2012 na Universidade de Harvard, e pode durar milhares de anos, isso já nos mostra a possibilidade de termos em nossa memória do DNA informações de toda a existência da nossa linha familiar. Fantástico isso, não? Em seguida vamos ver os neurônios.